como já falamos aqui no Jornal da Manhã, segunda edição, mais de 124 milhões de pessoas foram às urnas, conforme dados do TSE. Vamos a Brasília agora, ao vivo, falar com a Luciana Verdolim, que traz os números finais da apuração do segundo turno em todo o país. Bom dia, Lu, seja bem-vinda. O Amazonas foi o último estado a concluir a totalização dos votos, né? É isso mesmo, o Amazonas concluiu toda a totalização às 23 horas, 11 horas da noite e 18 minutos. Mas só uma hora depois, o Tribunal Superior Eleitoral totalizou todos os votos do país. Então, já estamos com 100% das urnas apuradas. Aqui para o Tribunal Superior Eleitoral, a questão já está totalmente finalizada. Os balanços já foram feitos pelo presidente do TSE, o ministro Alexandre de Moraes, que ontem à noite fez um balanço bastante positivo. Elogiou a agilidade dos tribunais regionais eleitorais, lembrou que agora é hora de garantir o cumprimento da decisão da população. Por isso, ele acredita que não haverá questionamentos por parte da candidatura do presidente Jair Bolsonaro, mas admite que vão ficar algumas fissuras aí no meio político brasileiro. Só para a gente ter uma ideia, o TSE confirmou ontem o resultado às 19 horas e 57 minutos. Já era conhecido o nome do novo presidente da República. O Mato Grosso do Sul foi o primeiro estado a concluir a totalização às 6 horas da tarde, 6 horas e 12 minutos. Entre 6 e 7 horas, Mato Grosso do Sul e Rondônia concluíram a totalização de todos os votos. 7 estados concluíram o processo entre 7 e 8 horas da noite. 6 estados entre 8 e 9 e 7 estados brasileiros entre 9 e 10 horas da noite. Os últimos estados a totalizar os votos, além do Amazonas, foi o Maranhão, Pará e Piauí. O ex-presidente Lula, agora presidente eleito, venceu em 3 estados brasileiros, Bolsonaro em 14. Vale ressaltar que o comentário que se faz muito aqui em Brasília quando se fala em eleição é que quem ganha em Minas Gerais ganha no restante do país. Por isso, para confirmar a tese aqui dos brasilienses, em Minas Gerais, Lula foi eleito, né? Teve aí a maioria dos votos, e o Sudeste, que foi o local aí de destaque, foi o local predominante nessa reta final da campanha eleitoral, Rio de Janeiro e São Paulo, quem ganhou foi o presidente Jair Bolsonaro. No Nordeste, Bolsonaro também acabou derrotado pelo presidente Lula. Por isso, toda essa estrutura a campanha até está reavaliando se o objetivo inicial não deveria se fixar no Nordeste brasileiro. Aqui no Tribunal Superior Eleitoral, até a estrutura que foi montada para a gente, para acompanhar todo esse trabalho, toda a divulgação dos resultados, também já está sendo desmontada. Então, a expectativa é de que, inclusive, todo esse cenário aqui que aconteceram as coletivas de imprensa, a gente passou desde o primeiro turno das eleições, antes mesmo do primeiro turno, a gente estava vindo para cá quase todos os dias. Esse local aqui também está sendo desmontado com a finalização do processo eleitoral brasileiro. Muito bem, Lu, obrigada pelas suas informações. A gente volta daqui a pouquinho contigo. Vamos chamar o Diogo Schelp, então. Diogo, aí, conforme as informações da Lu, a gente viu que as eleições foram tranquilas, né? Até mais tranquilas do que no primeiro turno. Havia essa expectativa de um certo tumulto no segundo turno, mas não foi o que se viu. E, além disso, teve essa premissa aí que se confirmou que quem ganha em Minas Gerais também ganha no Brasil todo, né? Exatamente, né? Em relação à questão da votação em si, no primeiro turno, a gente viu muitas filas, em alguns lugares as pessoas passavam horas na fila para poder votar, e depois foi explicado que havia ali a questão da biometria. Não havia sido explicado muito bem para os eleitores que a biometria estaria valendo até para aqueles que não haviam registrado na Justiça Eleitoral. E isso acabou tumultuando, muita gente também demorou para votar porque eram muitos nomes ali a serem digitados. No segundo turno acabou sendo muito mais rápido. Acho que muita gente teve a experiência de chegar e as sessões estarem vazias, porque eram apenas 2 nomes nos estados em que havia eleição para governador para serem digitados, e já uma familiaridade maior, inclusive dos mesários, com a questão
da biometria. Eu acho que tem dois temas que provavelmente terão que ser discutidos ainda no futuro. Né? O primeiro, a questão das urnas com comprovante impresso. Esse é um tema que pode ser que volte. A confiança dos brasileiros nas urnas ficou comprovada, né? A gente viu aí uma diminuição até da abstenção, um voto nulo baixo, quer dizer, as pessoas foram votar em peso, ou pelo menos numa quantidade semelhante a de anos anteriores. Isso demonstra que a confiança das urnas não caiu por terra. Mas ainda assim há esse questionamento, há esse pleito do comprovante impresso que pode ser discutido no futuro. E a outra é como lidar ainda com a questão das notícias fraudulentas numa eleição. Esse ano foi muito aos trancos e barrancos, houve excessos e isso precisa ser discutido para se encontrar algo realmente, uma solução moderna para essa questão das fake news. Professora, eu gostaria de saber de você, apesar de Lula ter ganho, foi bem apertado, Bolsonaro cresceu 7 milhões de votos, Lula cresceu 3 milhões. Que eleitor é esse que migrou aí para o Bolsonaro nessa reta final? Ele cresceu no segundo turno, apesar de muitos eventos negativos que aconteceram. Por exemplo, o caso das meninas venezuelanas, o caso do Roberto Jefferson também. Existe um eleitor que votou no primeiro turno na Simone Tebet e mesmo no Ciro Gomes, que tem uma questão com o antipetismo, né, que não votaria de maneira alguma no ex-presidente, agora presidente eleito, Lula, né? Então, alguns desses eleitores, uma boa parte desses eleitores migraram para Jair Bolsonaro, ainda que a Simone Tebet estivesse bastante envolvida na campanha do Lula e teve, por exemplo, uma atuação muito baixa do Ciro Gomes na campanha, né? E uma parte desse eleitorado migrou para Bolsonaro nessas eleições. Então, acho que houve bastante esse movimento e houve um movimento também de diminuição das abstenções, né? As pessoas viram de ambos os lados a eleição como um momento importante na decisão dos rumos do país. Então, houve essa questão de diminuir a abstenção. Então, alguns que não votaram no primeiro turno perceberam a importância de votar nesse segundo turno. Muito bem, professora Flávia Rezende, do Centro Universitário da Serra Gaúcha, obrigada pela sua análise política aqui nesta manhã de segunda-feira. Um bom dia para a senhora, ótima semana. Muito obrigada por me receberem aqui, um ótimo dia, uma ótima semana a todos.